Pediram-me para falar como um homem cristão escolhe uma mulher de Deus para casar. Este tema parece mais simples do que realmente é. Por exemplo, tem gente que imagina que basta que a mulher seja uma mulher de Deus e que pronto, né? Tá acabado. E tem pessoas que na prática percebem que mesmo sendo uma mulher de Deus, não tem os resultados que gostariam de ter. Então, vamos esmiuçar este assunto aqui. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esta mulher, que é uma mulher de Deus, precisa colocar isso, precisa mostrar, porque tem muitas mulheres hoje em dia que são mais tímidas, que não se posicionam, que elas imaginam, inclusive, que se elas mostrarem a sua posição religiosa, que elas sofrerão uma discriminação, que não serão aceitas. E aí acabam que elas não se posicionam tão bem, e isso também cria um prejuízo. Um homem cristão que quer uma mulher de Deus só vai se relacionar com esta mulher se ele entender que ela é uma mulher de Deus desde o primeiro momento. Não tem como assim se aproximar, aí depois que houve uma aproximação, que rolou interesse, aí sim ela mostra que é uma mulher de Deus. Não vai funcionar. É preciso que ela saiba se posicionar. Posicionamento é uma chave que resolve muitos, mas muitos problemas mesmo. Só que tem um outro lado dessa história, né? Tem mulheres que até se posicionam, que mostram com muita clareza que são estas mulheres de Deus à procura de um homem também de Deus e que não têm os resultados, que ficam frustradas. E por que isso acontece? Porque é preciso levar em consideração que um homem cristão, um homem de Deus, por mais fiel que ele seja à sua espiritualidade, ele continua sendo um homem. Então há outras características. Então, numa primeira linha, ele vai usar como fator decisivo para a escolha isso, né? Se há esta compatibilidade em termos religiosos. Então, isso é super importante. Ele percebe que a mulher tem os mesmos valores dele, né? A mesma visão de vida, no sentido religioso, os mesmos propósitos. Isto pesa pra caramba, pesa muito, mas muito mesmo. Então, nesta fase da avaliação, aquelas mulheres que são mulheres de Deus e que já souberam mostrar isso, já foram aprovadas, já, digamos assim, já avançaram pelo menos 50%, pelo simples fato, né, de terem um bom posicionamento neste sentido. Então, aquelas mulheres, por exemplo, que mostram que acreditam na mesma coisa, que têm uma visão específica quanto a temas como família, por exemplo, né? Que tem uma visão em termos de uma vida pautada nos ensinos bíblicos, enfim, isso que vocês já entenderam. Estas mulheres já avançaram pra caramba. Só que vem o outro ponto, que é o lado que tem a ver com as características do indivíduo. Então, tem mulheres que conheceram um cara numa realidade de igreja e perceberam que, do ponto de vista religioso, os dois têm tudo a ver. E aí, elas começam a se aproximar do cara e até se dão bem, assim, como amigos, como irmãos, mas não como potenciais namorados ou coisa mais séria. Por quê? Porque do ponto de vista das características humanas, eles não têm tanto a ver assim. E elas ficam revoltadas, né? Tem mulheres até que acham assim que tem muitos caras dentro da igreja que não querem mais saber de nada, que não são mais comprometidos, e isso também é verdade, mas muitas vezes não se trata disso, não é este o caso. É porque aqueles dois ali não tiveram a ver. Não é porque o cara é da igreja que agora ele vai conhecer uma mulher e pronto, vai casar. Não, isso não está certo, gente, pelo amor de Deus. Não é assim que o jogo funciona. Então, por exemplo, às vezes a mulher e o cara são diferentes em muitas outras coisas, né? Sei lá, ela é vegetariana, ela acredita que o vegetarianismo é algo assim super importante, né? E ele não dá o mesmo valor. Ela é mais alinhada com uma visão de esquerda política, né? Está mais à procura de coisas como a justiça social. Ele, claro, sendo cristão, gosta disso, mas imagina que a forma de se alcançar a justiça
não é da mesma maneira, apostando, né, nos mesmos modelos, nas mesmas pessoas, nas mesmas figuras políticas. Então, isso já deu um distanciamento gigantesco, né? Ela gosta de arte, digamos, né? Ele gosta de esporte, enfim, todas estas coisas podem ser características que estabelecem um distanciamento gigantesco. Eles não têm muito assim a trocar, e eu sei, um casal não vai ser igual em tudo, e nem precisa ser. Só que quando as distâncias são, nossa, gigantescas, né? Tem gente que diz assim, mas nós precisamos saber adaptar. Ok, bacana, mas quando tudo é só adaptação, tem que adaptar tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Tem que negociar tudo. Não pode curtir, tudo é só negociação. Tudo é só adaptação. Para curtir, em última consequência, aí fica muito difícil. Se há pessoas que já dá para, desde o início, saltar essa fase, né, e passar para as afinidades, né, para o curtir o momento, para um processo de descoberta mais agradável, normalmente isso vai trazer vantagens. Então, outra coisa que deve ser levada em consideração é exatamente essas coisas, essa questão das características, né, pessoais. Então, se eles dois gostam das mesmas coisas, né, se eles dois têm a mesma visão política, se eles dois têm uma visão de lazer que seja mais ou menos semelhante, então quanto mais parecidos, melhor. Então, tu tens que, se tu és uma mulher, né, tu já sabes que tu queres um cara de Deus. Então tu tens que saber avaliar aqueles caras de Deus que, além de serem caras de Deus, que eles têm mais a ver contigo, que tu tens mais a ver com eles. Isso é super importante. Outra coisa que vai pesar neste processo de escolha são as vocações, né, os chamados específicos. Vou dar um exemplo. Eu já vi casais que tinham tudo a ver, só que ele tinha um chamado missionário, ele queria ir para outros países, ele tinha um projeto de ir para a Europa, fazer missão na Europa, porque ele entendia que durante muito tempo a Europa foi esquecida e se viu mais, né, países do continente africano, e que agora a Europa seria um campo missionário muito bom, porque está totalmente laica, ninguém mais acredita lá, está na hora de se voltar, segundo ele, a pregar o evangelho naquele local. Então, era isso que o cara, né, pretendia fazer. Ela, mesmo sendo crente, ela mesmo em outros pontos, tendo muito a ver com ele, ela não tinha nem o mesmo chamado e nem a mesma disposição para fazer aquilo. Pelo contrário, assim, na conversa, sempre ele tentava, né, estimulá-la e ela tentava, né, desestimulá-lo. Assim, que tal fazer aqui mesmo? Missão aqui. Missão pode ser feita em qualquer lugar, né? Aqui tem muitas almas também precisando. Mas aquele cara tinha aquele chamado específico. Então, nesse sentido, ficou muito, mas muito complicado. Hoje, esse cara, ele é casado com outra pessoa e realmente os dois não estão exatamente na Europa, mas estão em outro país fazendo missão. Então, tem mais isto que precisa ser levado em consideração. Às vezes, por carência, uma pessoa imagina que vai se submeter a chamados de outros. Por exemplo, alguém que gosta muito da família aqui, alguém que tem a vida totalmente organizada aqui, pensa assim, se eu encontrar alguém, eu largo tudo isso aqui e vou com a pessoa. Tem gente que imagina isso, só que na hora H começa a pesar, a pessoa se dá conta de que ela realmente não tem nenhuma inclinação para aquilo, ela tenta negociar com o outro, desestimular o outro, propor outra coisa. Isto não funciona. Não dá para negociar aquelas coisas que são as mais importantes, as fundamentais. Todas as outras, sim, podem ser negociadas. Agora, se tu entendes que a pessoa que te interessa, entre vocês há uma diferença gigantesca em algo que é fundamental, uma coisa que é super importante para ele, e tu tens uma visão muito diferente,
olha, é melhor não apostar. Vai ser um desperdício de tempo e de energia para vocês dois. E pode acontecer algo terrível, que é um atrapalhar o outro, um atrasar o desenvolvimento do outro, né? Digamos que tu conheceste alguém que tem uma inclinação missionária, a pessoa quer ir para outro país. Aí tu retardas, tu acabas, né, fazendo com que a pessoa não vá, sei lá, 2, 3 anos, no final das contas acaba indo. E vocês se separam, ou então tu vais com essa pessoa e fica uma dificuldade de adaptação terrível, né? Sempre uma tentativa de fazer voltar, enfim. Ou mesmo vocês se separam, e depois tu tens que começar tudo novamente, ou seja, tudo aquilo foi uma perda de tempo. É super importante não deixar que as empolgações e as carências, né, prejudiquem a nossa avaliação sóbria das coisas, tá bom? São estas minhas dicas de hoje, espero que tenham ajudado. Muitas bênçãos para vocês e até o próximo vídeo.